Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Nathan Raliano. Muito boa noite, você ligado na Esportes Total. Começamos hoje a nos despedir de algumas seleções. Qatar já estava eliminado. Nos despedimos também hoje da seleção do Equador, da seleção do Irã e do país de Gales. A Holanda deu a lógica, venceu o Qatar, e Senegal, num jogo emocionante contra o Equador, venceu por 2-1 e vai para as oitavas de final, quase que eles não chegavam desde 2002. Pelo grupo B, tivemos a Inglaterra vencendo o país de Gales por 3-0 num segundo tempo irreconhecível de Gales. E Estados Unidos e Irã, com gol de Pulisic, os Estados Unidos conseguiram a classificação e irão enfrentar a Holanda nas oitavas de final. Holanda e Senegal farão o outro jogo. Detalhe aqui, Holanda. Os Estados Unidos farão o primeiro jogo do mata-mata. E mais, seleção brasileira deve vir com o time reserva na próxima rodada. Quem está comigo hoje são Fred Girnos e Pedro Araújo. Então, pela ordem alfabética, boa noite, Fred. Boa noite, Natan. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Infelizmente, a Copa tem que chegar ao fim, né? Então ela começa a se encaminhar para as fases finais, ainda que eu acho que o mata-mata é a melhor parte do torneio, no final das contas. Então a gente vai chegando aí no ápice da Copa, que é quando começa realmente aí, todo jogo vale a vida das seleções. E hoje nos despedimos de algumas seleções, algumas que eu até botava mais fé do que realmente jogaram, outras que decepcionaram nesse último jogo, como para mim foi o caso um pouco do Equador. E, bem, tem bastante coisa para falar no programa da Hora da Copa de hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Natan. Boa noite, Fred. É isso, o Fred falou do Equador, que deu decepcionado. Eu acho que nesses 3 jogos também a seleção dos Países de Baixo deu uma decepcionada. Vamos poder falando isso e já tá passando, foram 9 dias de Copa. Tá quase chegando ao final, essa Copa que se não será 30, será 28 dias, amigo Natan. Então vamos começar a falar então do grupo A. Embora a música esteja parte em espanhol, o Equador deu tchau hoje, né? Equador e Senegal fizeram um jogo bem legal, mas Senegal foi melhor o tempo inteiro. A gente tem que deixar claro isso. Senegal, então, que não tinha classificado para as oitavas em 2018 por ter mais cartões amarelos que a seleção japonesa, abriu o placar aos 44 do primeiro tempo e um pênalti cometido em cima do Sarr e cobrado com uma categoria espetacular. Lembrou os pênaltis batidos pelo Neymar. Ele deixou o goleiro ali de bobo, tocou no canto. Numa cobrança de escanteio, Caicedo empatou para o Equador, isso aos 22 do segundo tempo, mas 3 minutos depois, Koulibaly fez seu primeiro gol por Senegal, e foi também numa bola parada. A bola havia desviado na defesa do Equador, e o Koulibaly pegou a bola livre e fez aí então o gol que deu a classificação para Senegal. Pedro, foi um jogo muito bom e que mostrou que Senegal, o Mané faz falta, mas Senegal tem um time, tem um elenco e que por isso não depende apenas dos jogadores do Liverpool para se classificar, né? É isso, Nathan. O Mané faz muita falta nesse time, principalmente quando chega no terço final para uma finalização. Ouso dizer que se Senegal tivesse completo com o Mané no time
teria passado o primeiro do grupo dos jogos. Dois times que eu gostei de ver jogando nessa Copa, que jogaram bem nesse grupo A, porém não pode passar todo mundo, e é uma sorte que o Países Baixos teve contra o Senegal, conseguiu vencer, e infelizmente o Equador foi eliminado nesse gol do Koulibaly. E o grande jogo para o Cissé, o técnico de Senegal, que em 2002 levou o time para as oitavas de final como jogador e capitão do time, e agora como técnico repete o feito 20 anos atrás, Nathan. Fred, o Equador lutou, deu a impressão, quando eles venceram o Qatar na abertura, eles vêm forte. Contra a Holanda empataram, e aí o pessoal, agora é a vez do Equador, né? Mas Senegal foi melhor, né? O Equador lutou, chegou a empatar o jogo, mas na primeira bobeada Senegal voltou à frente e teremos Senegal então na próxima fase enfrentando a Inglaterra. Exatamente, eu concordo ali também com o que o Pedro disse. Se Mané tivesse jogando, se Mané tivesse conseguido se recuperar a tempo para jogar essa Copa, com certeza Senegal teria sido um adversário muito mais à altura, e também concordo, teria grandes chances até de ser o primeiro colocado aí do grupo A. Infelizmente não aconteceu, e o Senegal ele sofre muito nesse terço final, também como bem apontado ali pelo Pedro. É que é uma coisa que o Mané fazia muito para essa seleção. E eles têm uma dificuldade aí de fazer gols, e acho que ficou muito marcado ali no primeiro jogo. Passou uma impressão de que o time talvez não estivesse tão bem, porque teve algumas falhas defensivas, o próprio Mendy não jogou bem aquele jogo contra a Holanda, e daí o ataque também não conseguia funcionar, as oportunidades eram muito desperdiçadas. E enquanto, em contraponto, o Equador fez 2 primeiros jogos ótimos. Começou passando o carro em cima do Qatar, e depois, contra a seleção da Holanda, foi a melhor seleção em campo, e inclusive até agora eu bato o pé de que aquele gol não devia ter sido anulado, o gol do Equador. Para mim era para ter terminado 2-1 aquela partida e não 1-1, que foi o resultado. Mas infelizmente a seleção do Equador não conseguiu mostrar essa mesma atitude nos jogos finais, no jogo final. Senegal foi a melhor seleção em campo, já tinha mostrado uma recuperação depois no jogo contra o Qatar, mostrou que estava no páreo, talvez tivesse sido nervosismo de estreia também, porque cometeram muitos erros bobos contra a Holanda, e hoje mostraram o porquê são os campeões africanos, o porquê derrotaram o Egito para estar nessa Copa do Mundo, derrotaram o Egito 2 vezes para estar nessa Copa do Mundo. Não é uma seleção descartável só porque perde o Mané. É claro, o Mané faz uma falta absurda, e é uma equipe que não pode desperdiçar tantos gols chegando aí nas fases finais. Principalmente agora que a gente vai enfrentar um adversário que é a Inglaterra, que gosta de fazer gol. Então você não pode desperdiçar oportunidades como o Senegal dispersou muitas vezes ao longo aí desses 3 jogos. Mas, no geral, é uma seleção que, nesses 2 últimos jogos, principalmente de hoje, se mostrou que tem força, uma seleção capaz, e que eu acredito que vai fazer, que tem altura para enfrentar a Inglaterra de igual para igual. Então vamos falar agora de Holanda e Qatar. Holanda sabia que ia ser um jogo fácil, não foi com o acelerador no máximo, né? E desde o primeiro minuto ficou claro que a Holanda ia para vencer o jogo. Mas o Qatar deu uns sustinhos, né? Deu uns chutes, não exatamente a gol, né? A pontaria, uma coisa que o Qatar deixou claro desde a abertura, a pontaria não é o forte da seleção. E aos 26 minutos, numa linda jogada, a Gakpo acabou chutando ali da meia-lua, abriu 1-0, e Frank de Jong, no bate-bate na área aos 4 minutos do segundo tempo, abriu o placar. E olha, a Holanda tá jogando um futebol que não lembra nada do carrossel holandês, né? Mesmo que esteja jogando bem, se espera muito mais da Holanda, né, Fred? E você acha que a Holanda vai evoluir mais no mata-mata, ou pode cair já agora no sábado? Então, a Holanda apresentou um futebol bem abaixo do que se esperava mesmo aí da Holanda. Tinha uma expectativa bem maior, até por alguns bons nomes que a equipe tem. Claro que não se colocava ela no patamar dos favoritos, né, na prateleira dos favoritos, como já se colocou em muitas Copas do Mundo.
Mas era uma seleção para estar ali no segundo escalão, vamos dizer, dos favoritos, né? Tem a primeira prateleira, era para estar ali na segunda. Mas não apresentou esse futebol. Principalmente aquele jogo contra o Equador, que foi uma seleção que foi inferior à seleção do Equador. E, assim... A seleção holandesa vem apresentando algumas dificuldades que me preocupam. Nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, eu não acho que seja um grande adversário que vai botar à prova a Holanda, sabe? Não acho que é impossível os Estados Unidos vencer, visto que a Holanda teve jogos bem apertados, até mesmo contra o Senegal e contra o Equador. Mas a seleção dos Estados Unidos tem muito mais problemas, principalmente defensivos ali, que eu vejo que é com esse ataque. Porque o ataque da Holanda é um ataque bom. Não cria tanto quanto se espera, mas ainda assim é um ataque bom. E pode evoluir, tem muito espaço para evoluir. E eu acho que assim, o favoritismo tá nas costas da Holanda para as oitavas de final. Não há dúvida em relação a isso. Os Estados Unidos pode se perder? Pode. Mas o favoritismo tá ao lado da Holanda. Vai depender muito de quem eles vão pegar ali no chaveamento. Eu acho difícil que, se jogar o futebol que jogou na fase de grupos, consiga ir muito mais além das quartas de final. Pedro, teremos então uma Holanda que tá dando resultado, né? Só levou o gol do Equador, mas uma Holanda que, como eu falei pro Fred, não tá jogando aquele futebol e tá dependendo muito do Gakpo, que esse sim tá jogando uma Copa exemplar, espetacular. É isso, Nathan. O Gakpo é o grande nome da seleção neerlandesa nesse início de Copa. Foi o primeiro jogador do Países Baixos a marcar em todas as partidas da primeira fase e se igualou a Johan Cruyff com os 3 gols marcados, ao maior artilheiro de uma Copa da seleção neerlandesa. Então, eu acredito que, como bem dito pelo Fred, o ataque esteja dando certo, esteja conseguindo marcar os gols, apesar de não criar tanto. Eles têm um problema contra a seleção dos Estados Unidos, já que essa seleção dos Estados Unidos consegue controlar, pelo menos no primeiro tempo. Vamos falar um pouco mais sobre o jogo dos Estados Unidos um pouco mais pra frente, mas consegue ter um toque de bola e pode ser que consiga deixar essa seleção neerlandesa um pouco fora do jogo, pelo menos no início, até ela se ache e consiga criar. O Gakpo corre risco de ficar isolado lá na frente, porém são um papo que teremos que ver mais pra frente. Por enquanto o Gakpo resolvendo, depois o De Jong foi lá, fez o segundo gol para deixar tudo mais calmo. A seleção do Catar no final do jogo tentou fazer um golzinho de despedida para alegrar sua torcida, porém não saiu. O Catar se despede dessa Copa com 3 derrotas e mostrando que realmente só estava ali porque era o país sede, não teria condições de se classificar por uma Copa do Mundo, né, pô? Então o grupo A ficou assim. Holanda teve 7 pontos, né? Depois veio Senegal com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Equador em terceiro com 4 pontos. Catar em último com nenhum ponto. O Equador, enquanto estava empatando, estava conseguindo a vaga, mas assim que o Senegal fez o segundo gol, Senegal levou a vaga. E a Holanda irá enfrentar a seleção dos Estados Unidos. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa, na Esportes Total. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. NFL é na Esportes Total. Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até 4 jogos por semana. Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui. Esportes Total. Vamos continuar com... Hora da Copa, na Esportes Total. Estamos de volta e depois da Hora da Copa, 8 da noite, temos Flamengo e Cerrado Basquete pela UNBB, narração de Renan Pestana, comentário de Rafael Lisboa. 10 da noite, Golden State Warriors enfrenta o Dallas Mavericks pela NBA, narração de Adolis, comentário de Carol Nash. E na madrugada da meia-noite, Portland Trail Blazers enfrentam os Los Angeles Clippers. Uma narração de Emerson Barbosa e comentários de Everton Soares. Então vamos começar a falar do Grupo B. Eu já tinha colocado no meu bolão que Inglaterra e Estados Unidos iam passar, né? E acertei. Mas o Irã ficou bem perto da vaga. Isso eu não vou mentir que isso eu não esperava. Bom, a Inglaterra venceu por 3-0 e os Estados Unidos venceu o Irã por 1-0. Vamos começar falando de Irã e Estados Unidos. Primeira informação, Pulisic, autor do gol da seleção estadunidense, ele acabou se chocando com o goleiro iraniano na hora do gol e ficou com uma lesão no abdômen. Ele teve que ir ao hospital fazer exames. Dito isso, Estados Unidos e Irã era um jogo que não só valia a vaga para a próxima fase, mas como também por questões geopolíticas era um jogo que todo mundo estava atento. E então vamos aí dar detalhes do jogo. O gol saiu aos 38 do primeiro tempo, mas os Estados Unidos já estava atacando. Inclusive, no momento do gol dos Estados Unidos, o Irã tinha nenhum chute. Não é que não tinha nenhum chute, não tinha nenhum chute, nem finalização tinha. E os Estados Unidos vinha dominando. E aí no cruzamento do Serginho Dest, que estava jogando o fino hoje, Pulisic se jogou na bola, conseguiu levar ela pro gol, acabou depois se machucando em choque com o goleiro. O Irã até tentou, mas só foi dar um chute, gente, lá nos 20 minutos do segundo tempo. Então a gente vê como o Irã ficou para trás. E pediu um pênalti que não foi nada, né? Já nos acréscimos. E fim de jogo, Estados Unidos 1, Irã 0. Eu vou chamar o Pedro porque o Pedro mora nos Estados Unidos. Ele mora na região aí de New England. E aí eu vou pedir análise, mas também vou te fazer uma pergunta. Como é que foi a reação aí? O pessoal gritou, o pessoal torceu. Não, claro, não como os brasileiros fazem, mas teve aí alguma reação? Eu vou começar falando um pouquinho dessa pergunta que você me fez, Renan, porque, Nathan, desculpa, que é engraçado, que uma das coisas que eu falo para meus amigos americanos é impossível ter um jogador chamado Serginho e ele não tem nenhuma descendência brasileira. Ele é metade neerlandês, se não me engano, metade americano, e não tem nenhuma descendência brasileira. Isso é incrível. E quanto a torcer, eles torceram sim. Lá no trabalho o pessoal parou, todo mundo para assistir junto, 2 horas da tarde aqui, todo mundo parou, foi assistir o jogo. Os americanos quase morreram do coração, porque aquele pênalti no final a gente não conseguia entender se era pênalti ou não. Tinha umas pessoas que acompanham um pouco menos o futebol que no gol anulado do EA
não conseguia entender porque estava anulado, porque era impedimento. E aí coube a mim e os outros 2 latinos que tem lá, a gente tentar explicar para eles que o offside do futebol americano é diferente do offside do soccer, né? Mas eles conseguiram entender e torceram. É muito essa coisa do patriotismo, e onde os Estados Unidos está jogando, eles estão assistindo. Com certeza alguns lá estavam sem assistir um jogo de futebol por 8 anos, desde que os Estados Unidos foi eliminado na Copa em 2014 no Brasil, e voltaram a assistir agora por causa disso. Então eles está crescendo. O futebol é uma coisa que está crescendo aqui e vão gostando aos poucos. Agora, para análise um pouco mais do jogo, assisti os 3 jogos dos Estados Unidos, e um grande problema que eu consegui ver nos 3 é que eles cansam muito no segundo tempo. Na volta do segundo tempo, quando vai chegando os 10, 15 minutos de segundo tempo, o time parece estar cansado, porque no primeiro tempo correu muito, se desgastou. Então acho que esse pode ser um problema contra o time do Países Baixos, porque eles vão controlar a posse de bola, vão tocar, vão fazer o que eles estão fazendo bem nessa primeira fase da Copa. Fizeram bem durante todos os primeiros tempos, tocaram a bola, conseguiram criar chances, mas no segundo tempo o time para e deixa o adversário atacar. Foi assim com o Gales no primeiro jogo. Eles fizeram um bom primeiro tempo, o Gales não conseguiu fazer muita coisa. Quando chegou, teve o empate e Gales quase virou com aquele chute que poderia ter sido feito do jogador galês do meio campo, do Bale. Aí agora contra o Irã foi a mesma coisa. Os Estados Unidos controlou o primeiro tempo, fez o segundo gol que estava no impedimento milimétrico marcado do EA, e deixou o Irã no segundo tempo, do meio para o final, gostar do jogo, atacar. Os Estados Unidos realmente deixou a posse de bola. Faltou um pouco da maturidade do time, é um time muito jovem, pegar a bola, continuar com toque. Passou sufoco, quase morreram do coração, mas estão aí, classificado para as oitavas de final, para enfrentar a seleção neerlandesa no sábado, Nathan. E Fred, a seleção do Irã, ela não apresentou o futebol que ela jogou na segunda rodada contra o País de Gales, né? O Irã foi vencer só nos acréscimos contra a Gales, mas mostrou um bom futebol que a gente não tinha visto contra a Inglaterra. Quer dizer, a gente chegou até a ver, né? No começo da Inglaterra fez gol, o Irã deu uma pressionada. Mas nesse último jogo, o Irã parecia que não estava querendo jogar, e o Carlos Queiroz não colocou o time pra frente. Ele estava parecendo aquele jogo em 2018 que ele estava colocando 6 jogadores, né, na última linha de defesa. A diferença é que ele não fez isso, né? Ele não colocou 6 jogadores na linha de defesa e também não colocou jogadores para ataque. Não deu para entender a estratégia do técnico português do Irã. Então, o Carlos Queiroz é conhecido aí por ser um técnico muito defensivo, trabalhou muitas vezes como coordenador defensivo no futebol mesmo, em outros clubes, e quando assumiu o cargo, ficou muito conhecido por impor esse estilo de jogo bem defensivo. E como você mesmo trouxe aí na Copa de 2018 com o Irã, a famosa linha de 6 ali na defesa para tentar segurar o resultado. E, assim, o Irã, tudo bem, contra a Inglaterra acabou não dando muito certo, botaram aquela linha de 5 que acabou dando muito certo. Contra a Gales é até um caso à parte, porque aquele jogo eles estavam muito defensivos ainda também, só que Gales, diferente dos Estados Unidos, é um time que cede muito mais espaços, tem muito mais deficiência técnica no meio de campo e na zaga. E isso abria muito mais espaço, porque o Irã, ele tentava partir para contra-ataques, conseguia de vez em quando roubar uma bola dos Estados Unidos e partir para contra-ataque. Só que o meio de campo dos Estados Unidos estava muito bem organizado. O Tyler Adams estava jogando muito, o Tyler Adams estava em todo canto, né? Onde você olhava ele estava. Era impressionante a disposição dele. Inclusive é um dos motivos, eu acho, até completando do Pedro, pelo qual os Estados Unidos cansa muito no segundo tempo, porque eles impõem um estilo de jogo muito veloz, muito rápido, muito movimentado, que os jogadores, principalmente ali do meio e do ataque, estão se movimentando no campo o tempo todo, eles nunca param. E isso acaba pesando muito no final do jogo. Mas o Irã
não conseguia furar isso, não conseguia encontrar uma maneira de penetrar isso, principalmente no primeiro tempo. Só que, claro, falando assim, até parece que foi quem mais tentou propor o jogo. Não é isso que eu tô querendo dizer. O Irã foi passivo demais. Eu acho que eles entraram com a mentalidade, ok, o empate é nosso, vamos fechar a casinha, e se tiver um contra-ataque a gente tenta alguma coisa, mas se não a gente fecha ali e vá. E seja o que for. Mas acabou acontecendo o gol do Pulisic. A equipe dos Estados Unidos estava muito bem, conseguia encontrar espaços com muita frequência, conseguia encontrar espaços na defesa do Irã. Apesar do Irã ter se proposto a se fechar ali atrás, estava cedendo muitas oportunidades aí para a equipe dos Estados Unidos. Tanto que foram 9 finalizações dos americanos, 3 no alvo, uma delas, obviamente, tendo o gol. E daí a equipe do Irã, obviamente o gol foi muito no final, mas daí eles se perdem um pouco, não sabem o que fazer, a gente tem que atacar, a gente continua defendendo com tantos defensores. E, assim, eu acho que o Carlos Queiroz propôs um jogo errado. Ele quis entrar em campo novamente. Ok, o empate é nosso, vamos se fechar, vamos jogar ali. Se tiver um contra-ataque, vamos que vamos. Mas, numa Copa do Mundo, é complicado você fazer isso. Porque, bom, a gente viu o resultado, né? A Copa do Mundo é um campeonato que, assim, todo mundo vai dar tudo de si para tentar ganhar. E os Estados Unidos estava muito bem tecnicamente. Eles estavam com... Você via que eles tinham vontade de jogar, eles tinham vontade de ir atrás do resultado. Eles estavam jogando muito bem. Principalmente o Pulisic, que estava jogando muita bola até ser infelizmente substituído, e o Tyler Adams, para mim, foi o destaque da partida. Eles estavam também fazendo muito uma jogada que o Irã não sabia responder, que é o 8, né? Que os jogadores se cruzam. Você toca aí para ele e cruza por trás do jogador, o famoso 8. É uma jogada também muito conhecida, que acontece muito nos Estados Unidos. Então, assim, o Irã propôs um jogo que já era algo difícil de dar certo e não conseguiram executar essa proposta com perfeição. O problema nem é você propor um jogo defensivo, é você propor um jogo defensivo e não conseguir executá-lo, que foi o que o Irã fez e foi punido. Um gol no primeiro tempo, depois os Estados Unidos no segundo tempo até começa o jogo um pouco mais pra frente, mas sim, o Pulisic fica um pouco mais difícil, perde um pouco da criatividade da equipe, e daí o Greg Berhalter percebe que, ok, vamos segurar esse resultado também aqui, a gente não quer perder. Outra escolha equivocada, na minha opinião, porque isso quase leva a 2 gols do Irã. Você não pode fechar uma casinha no jogo assim, gente, pelo amor de Deus. Mas ele tira atacante, bota zagueiro, quase leva 2 gols, não leva. E o jogo acaba com vitória para os Estados Unidos, que foi quem mais propôs jogo no final das contas e mereceu 5 vitórias. Então eu vou perguntar para vocês dois. Estados Unidos tem condições de passar da Holanda? Foi o que eu coloquei no meu bolão, mas não é por isso que eu tô perguntando. Eu vi pessoas falando que os Estados Unidos está melhor que a Holanda. Tem um bom time, isso é verdade, os Estados Unidos. E que é sim possível os Estados Unidos passar pela Holanda, não só porque seria uma zebra. E que sim, seria muito merecido. É claro que a gente esperar o jogo, os Estados Unidos passar. Mas então eu pergunto para vocês, Fred e Pedro, Estados Unidos passa da Holanda? Oi. Eu acredito que Estados Unidos tem grande chance de passar pelos primeiros tempos que ele vem fazendo. É um time que cria, a seleção laranja dá um espaço para que os Estados Unidos chegue. Se os Estados Unidos conseguir chegar, por mais que não tenha nomes gigantes, mas o UEA, ele sabe fazer gol. O Pulisic está ali para armar a jogada e também entra na área. O goleiro, o Matt Turner, aqui da região, o goleiro do New England Revolution, só tomou um gol de pênalti nessa competição. Então é um time que cria muito e um time que não toma gol. E isso costuma ser uma boa fórmula até para enfrentar seleções com mais nome, como é nesse caso do jogo de sábado. Acredito sim que a seleção americana consiga fazer um jogo, só o que me preocupa é esse segundo tempo, porque caso abra, as chances que o Irã teve hoje para empatar e até virar a partida, pode ser que se concretize em gol, com o Gakpo e até o De Jong dando um chute de longa distância, amigo Natan.
Então, os Estados Unidos tem chance, claro que tem. É um time bom, um time organizado, bem treinado, eu não vou dizer, porque eu não gosto muito do Greg Berhalter. Ele toma decisões muito precipitadas, na minha opinião, e que custam jogos, muitas vezes. Mas é uma equipe boa, com muita qualidade, tem muitos jogadores bons. O Pulisic, o Tyler Adams são dois que eu bati a tecla aqui, mas o Timothy Weah, o Josh Sargent, que é um jogador que eu gosto muito, inclusive fiquem de olho aí, ele joga na segunda divisão da Inglaterra, mas tem futuro esse menino, com certeza tem futuro, e outros nomes que já são mais acostumados aí do pessoal, o próprio Serginho Dest, que jogou no Barcelona, hoje atua pelo Milan, e outros nomes ali da própria Premier League, como o Tim Ream e o Anthony Robinson do Fulham. Então assim, tem muita qualidade, tem muitos jogadores bons que estão acostumados a jogar em grandes ligas, a enfrentar grandes adversários. Então não são jogadores inocentes, como muito já se pensou da seleção dos Estados Unidos. Há algumas Copas atrás, a última Copa que eles jogaram em 2014, ainda faltava muito disso para os Estados Unidos. Hoje você vê que é uma seleção cheia de jogadores que estão acostumados ao mais alto nível da Europa. Então, possibilidades tem. Não vejo eles como favoritos, a seleção da Holanda, apesar de estar jogando mal, ainda vejo como uma seleção melhor, até mesmo por alguns motivos, como o que o Pedro está ressaltando aí, do cansaço que a seleção dos Estados Unidos tem no final do jogo, muito pelo estilo de jogo imposto pelo Greg Berhalter durante as partidas, e isso pode pesar, porque você tem jogadores de muita qualidade do outro lado, que podem fazer diferença. Um ponto também que vai fazer muita diferença nisso, é se o Pulisic vai estar. Pelo que eu estou vendo aqui, ao vivo, né, apuração ao vivo, rumores de que conseguirá jogar. Claro, rumores de muito abertos, ainda nada concretizado, muito difícil saber se é verdade ou não. Mas ao que começam a dizer as bocas, ele poderá jogar. Se ele puder jogar, aí sim. Porque sem ele, os Estados Unidos perdem muito em qualidade, em técnica e criatividade. Pulisic que inclusive deu ali, postou uma foto, né? É orgulhoso, né? E que ele estará pronto para sábado. Não se preocupem, esse foi o recado que ele deu aí para a torcida dos Estados Unidos. Ele postou uma foto no hospital, parece aí. Tá com algum experimento hospitalar. É que como eu nunca fiquei internado, não sei o que é. Mas ele tá aí todo paramentado. Vamos então falar de Gales e Inglaterra. Olha, eu acho que a gente podia resumir País de Gales nessa Copa como veio prometendo alguma coisa, não entregou nada, né? País de Gales chegou e não fez muita coisa, né? Sai com só um ponto, perdeu pro Irã, perdeu pra Inglaterra, né? Empatou com os Estados Unidos com numa... Inclusive muitas pessoas falaram que os Estados Unidos não venceu aquela partida por bobeira mesmo. Não, o primeiro tempo de Inglaterra e País de Gales foi xoxo. Foi realmente uma coisa que não deu muito gosto de ver. Não foi o melhor dos jogos. Mas dava pra perceber que se não acordasse logo, País de Gales ia sofrer no segundo tempo. Quem voltou aceso, bem acordado, foi o time da Inglaterra. E o Rashford, numa cobrança de falta na parte central. Óbvio que vão chutar no canto do goleiro, né? Não precisa ser nenhum expert para saber isso. Foi lá o Rashford e marcou 1-0. Nem um minuto depois, o Rashford roubou a bola, passou pro Kane, o Kane vem chegando pela ponta direita, fez o cruzamento, o Phil Foden aí aproveitou, e no primeiro jogo dele como titular numa Copa do Mundo fez 2-0. Passou um tempo, e aos 23, Rashford fez 3-0 para a Inglaterra. O time da Inglaterra, ele é perigoso, ele é chato, ele é perigoso. E eu digo mais, aqueles apesar contra os Estados Unidos, gente, eu acho que não acontece mais. Southgate é chato. Eu vou falar, França e Espanha são favoritas com o Brasil? Sim, mas a Inglaterra, e junto com a Argentina, a gente não pode fechar o olho, não. Não pode fechar o olho. E aí eu pergunto pra você,
Fred, se a Inglaterra pode aí chegar no mata-mata, vai enfrentar o Senegal, vai enfrentar um time muito encardido. E aí eu pergunto pra você, a Inglaterra vai vir pra um jogo ofensivo, porque o Senegal vai atacar e eles vão precisar fazer gol, atacar bastante pra chegar no gol do Senegal, ou você acha que a Inglaterra vai manter o estilo de jogo? Então, a Inglaterra, menos no jogo contra os Estados Unidos, né? Tirando o jogo contra os Estados Unidos, a Inglaterra foi um time que controlou muito as suas partidas. O 6-2 fica bem evidente, não precisa ser nenhum expert para entender que um 6-2 foi uma dominância. E o 3-0 hoje também. A equipe da Inglaterra, apesar de no primeiro tempo não ter conseguido balançar as redes, foi muito dominante. Foi 74% de posse de bola contra só 26% de Gales, que, como você falou, estava desacordado, não apareceram para jogar. E no segundo tempo ali, apesar de ter sido mais equiparada, entre muitas aspas, nas estatísticas, vamos dizer assim, ainda assim foi uma grande dominância da Inglaterra, que nos 15 minutos iniciais atacou e fez nos 15 não, né? Nos 10 minutos iniciais atacou e fez 2 gols, e não demorou muito para fazer o terceiro. Então, assim, a Inglaterra mostrou que pode pôr um jogo muito proativo, que pode fazer isso. No jogo contra os Estados Unidos, é completamente justificável esse jogo mais cansado da Inglaterra, porque o empate era benéfico para a Inglaterra naquele confronto, porque colocava ele numa situação muito confortável para esse último confronto. Então, assim, dá até para entender. Eu vejo que, baseado nos jogadores que tem, como vem jogando, e até excluindo esse jogo dos Estados Unidos por conta disso que eu falei, porque o empate era confortável para a Inglaterra, eu acho que vai ser a Inglaterra que vai estar lá para atacar. Não porque Senegal é muito inferior ou porque Senegal é uma equipe ruim, não. Porque é um estilo de jogo que eles estão mostrando nessa Copa e que vem dando resultados. É uma seleção muito ofensiva que está fazendo muitos gols e costuma até fazer isso em Copas do Mundo. Na última Copa mesmo, a gente pode lembrar do jogo na fase de grupos contra o Panamá, que foi uma baita de uma goleada, e ao longo do chaveamento, das oitavas, das quartas até perder na semifinal, foi uma equipe que propôs jogo em todas as suas partidas. Eu não acho que vai ser diferente. Apesar de Senegal ser uma equipe que pode morder e vai morder, porque é uma equipe com muita qualidade, jogadores bons em todas as posições, talvez o desfalque principal seja realmente ali a falta de qualidade no ataque, na finalização. Ainda assim, tem jogadores de qualidade acostumados com o alto nível da Europa também, muitos desses jogadores em todas as posições quase. Então, não que vai ser um jogo fácil, mas por como vem jogando e por como vem se portando, eu acredito que a Inglaterra vai estar lá no jogo proativo e Senegal vai jogar não reativamente, mas dentro do que a Inglaterra propõe. Pedro Araújo, Inglaterra e Senegal. Senegal vai atacar, já deixa claro. O Cissé é um técnico que vai colocar o time pra frente. E tem um detalhe: 10 jogadores do Senegal jogam na Inglaterra. A seleção inglesa, 25 jogadores dos 26 jogam na Inglaterra. O Bellingham joga no Borussia Dortmund. Cara, como você acha que vai ser esse mata-mata aí? O que você tá achando da Inglaterra nessa Copa do Mundo? Você acha que tá entregando o que a gente esperava? Eu acredito que a Inglaterra entregou o que a gente esperava no primeiro jogo. No primeiro jogo realmente comandou, sufocou o time do Irã sem dar espaço. Porém, no segundo contra os Estados Unidos, fez um jogo moroso, um jogo que, se tivesse que ter um vencedor naquele jogo, provavelmente seria os Estados Unidos. E no jogo de hoje, as modificações feitas no intervalo fez o time andar, fez o time se soltar um pouco mais. Então acredito que contra Senegal, se não voltar aquela Inglaterra do primeiro jogo, aquela Inglaterra que vai propor o jogo, que vai sufocar o adversário, temos uma chance do Senegal fazer um golzinho, 2 numa bola escapulida e se fechar, porque é um time com muita qualidade. Porém, Senegal não pode cometer os erros que cometeu hoje. Hoje, contra o Equador, cometeu pelo menos uns 3 erros de marcação na defesa que foram
que contra a seleção da Inglaterra pode ser fatal. Um deles foi o gol, como que naquela cobrança de escanteio deixaram um jogador em cima da linha, o jogador não saiu ou esqueceu de sair, e era uma cobrança de escanteio aberta, a bola não vinha fechada, não tinha nem por que deixar o jogador ali no primeiro pau, e o jogador da seleção do Equador acabou ficando sozinho no meio da área e fazendo gol. Erros como esse contra a seleção da Inglaterra correm risco de fatal. É uma seleção que é muito bem montada, não necessariamente bem treinada, porém os jogadores por si só conseguem fazer essa diferença. E o fato dos 10 dos 11 jogadores de Senegal jogarem na Inglaterra pesa um pouco, porque ele já conhece, já sabe o estilo de jogo, já sabe como é que vai ser o estilo de jogo do inglês, do campeonato inglês e dessa seleção inglesa, sabem os caminhos que na defesa da seleção inglesa, que por enquanto ainda não foi aberto, mas quem sabe o Senegal consiga abrir aí no Harry Maguire, que nós sabemos que ele de vez em quando deixa a desejar, mas é um homem de confiança do técnico. Então o Senegal tem seus caminhos, tem as suas bolas que podem ser achadas para bater nessa Inglaterra. Porém, é aquilo, é 70% Inglaterra, 30% Senegal. Porém, acredito que será um jogo bom. Não será um jogo como foi Inglaterra e Irã, não será um Inglaterra e Estados Unidos. Será um jogo bom, porque são as duas seleções que atacam. Não necessariamente as duas seleções vão propor muito jogo. Eu acredito que a Inglaterra proponha muito mais o jogo. Porém, o Senegal não vai ficar só lá atrás se defendendo. Vai fazer uma marcação um pouco mais alta para tentar chegar ao gol também, hein, Nathan? Então, só passando a régua no grupo B, Inglaterra passou em primeiro com 7 pontos, Estados Unidos passou em segundo com 5 pontos, Irã passou em terceiro com 3 pontos, País de Gales Irã ficou em terceiro com 3 pontos, País de Gales ficou em último com 1 ponto. Detalhe é que Inglaterra e Estados Unidos, quando foram no mesmo grupo na Copa de 2010, foi assim: Inglaterra passou em primeiro e Estados Unidos em segundo. A diferença aí, no caso, é que a Inglaterra tinha conquistado apenas 5 pontos daquela vez, né? Agora a Inglaterra teve 7 pontos. E Inglaterra vai fechando a fase de grupos, por enquanto, como o melhor ataque, 9 gols. A Espanha, se fizer um gol, ela já empata, porque a Espanha tem 8 gols, né? Fez 7 contra a Costa Rica, né? Foi empilhando gol na primeira rodada. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta a gente discute aí as expectativas para amanhã. Austrália, Dinamarca, Tunísia e França, para a Argentina, Arábia Saudita e México. E o Fred lembra bem, 2010 Estados Unidos passou em primeiro, né? Estados Unidos passou em primeiro, a Inglaterra passou em segundo, tanto a Inglaterra enfrentou a Alemanha. E a tecnologia da linha de gol foi justificada pelo gol que a Inglaterra fez contra a Alemanha nas oitavas de final, e o juiz não deu. O detalhe é que aquele juiz foi o juiz da abertura da Copa de 2014 e deu aquele pênalti em cima do Fred, não que tá aqui com a gente, aquele pênalti que não existiu. Então agora a gente vai pro intervalo e na volta a gente discute sobre os grupos C e D, que vão ser a definição amanhã. Será que a Argentina não passa? Voltamos já. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa, na Esportes Total. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tomem a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado
Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Não fique parado, anuncie. Rádio, a melhor mídia. Hora da Copa. Na Esportes Total. Estamos de volta e amanhã é dia de definição. Grupo C terá seus jogos às 4 da tarde. Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México. Nesse todo mundo pode passar. Todo mundo mesmo. Polônia tem 4 pontos, Argentina tem 3 pontos, Arábia Saudita tem 3 pontos, México tem 1 ponto. Pra passar o México tem uma... vai ser difícil, mas dá. O México teria que vencer a Arábia Saudita e a Polônia vencer a Argentina. Porque aí o México ficaria com 4 pontos, a Argentina e a Arábia Saudita com 3 pontos e a Polônia ficaria então com 7 pontos. Para a Arábia Saudita passar, vencer o México e a Argentina tropeçar contra a Polônia. Para a Argentina passar, o empate classifica desde que o México vença a Arábia Saudita e não ganhe por 4 gols de diferença. E a Polônia, ela pode empatar, né? Se a Polônia empatar, vai 5 pontos. E aí, a Arábia Saudita ganharia 6. A Polônia se classificaria em segundo, né? E o México ganhando iria a 4. Então a Polônia ficaria na primeira colocação. A Polônia precisa apenas de um empate para se classificar. Fred Girnos, Pedro Araújo, dessa vez agora começando com o Pedro. A Argentina tem Lionel Messi, a Polônia tem Lewandowski, né? Mas a gente viu a Argentina contra o México melhorando depois que o Enzo Fernandes entrou. A Polônia a gente já viu contra a Arábia Saudita, um jogo mais consistente, que os 90 minutos não foi melhor que a Arábia Saudita, até porque a Arábia Saudita tem um time maluco, né, que muito bom e ataca bastante, mas eu vi a Polônia um time melhor do que a Argentina jogou contra a Arábia Saudita e contra o México. Então, o que você acha? E se você vê o conjunto de Lewandowski, Zelinski, Szczesny melhor que aí a Argentina de Di Maria, Messi, Enzo Fernandes? Amigo Nathan, eu acho que em conjunto realmente essa seleção da Argentina parece que ela não se encontra muito bem em campo. No primeiro jogo deles contra a Arábia Saudita foi um bom primeiro tempo, depois algumas peças desencaixaram. Já no segundo o time começou desencaixado, como você disse, a entrada do Enzo Fernandes fez uma mudança no time. Porém essa seleção polonesa, não sei se é pelo tempo que eles jogam juntos, pelo fato de todos não, mas na sua maioria jogarem um campeonato, o mesmo campeonato, eles conseguem se entender melhor dentro do campo. Acredito que a Polônia não vai propor muito jogo, vai sentar no resultado que é um resultado bom para ela, com empate se garante na próxima fase. Enquanto isso a Argentina vai ter que atacar. A Argentina atacando, abrindo espaços, tendo algum buraco que o Lewandowski consiga entrar, ele vai provavelmente marcar o dele. Não vai ser um grande problema para a Polônia ficar lá atrás esperando a Argentina e somente tacando a bola no Lewandowski para que saia o gol. Então eu creio que esse jogo para a Argentina é mais difícil do que parece, porque essa seleção da Argentina estava complicada nessa Copa a abrir buracos, a abrir retrancas. Então é uma chance pessoal do outro lado do grupo para poder se classificar. Porém a Polônia, para mim, já está certa nesse grupo, e a segunda vaga fica aí decidida.
entre a Argentina, que vai ter que suar sangue para poder fazer um gol na Polônia, e os outros dois jogos, e o outro jogo, que é o México e a Arábia Saudita, Nathan. Fred Girnos, Lewandowski ou Messi? É difícil, viu? Mas assim... eu fiquei pensando o que eu ia falar antes do jogo aqui pro programa, mas até agora eu ainda tenho certa dúvida, porque assim, se você me perguntasse nessa Copa, eu responderia a Argentina sem pensar duas vezes, porque é uma seleção que no papel é para ser muito melhor do que tá jogando. Eu falei no outro Hora da Copa que eu tive aqui presente, teve duas Argentinas nessa Copa. A que jogou o primeiro tempo contra a Arábia Saudita e a que jogou o segundo tempo e o jogo contra o México. São duas Argentinas completamente diferentes. Completamente diferentes. São duas Argentinas opostas. Então, se entrar a Argentina, que jogou o primeiro tempo contra a Arábia Saudita em campo, a Argentina vence a Polônia sem muita dificuldade. Agora, se for a outra Argentina, é um jogo parelho, muito pegado. E é estranho pra mim falar isso, porque a seleção da Polônia eu não considera uma grande seleção, eu considero uma seleção muito limitada. Tem seus bons nomes, como o próprio Lewandowski, o Zielinski, o próprio goleiro, que é o Szczęsny, mas tirando eles, talvez o Matt Cash você pode colocar ainda um pouco mais pra cima. De resto, eu acho uma seleção muito limitada. E a Argentina, você vai olhando posição a posição e tem grandes nomes em várias das posições do futebol internacional. Então, pra mim, não faz sentido a seleção não funcionar. Em condições normais de temperatura e pressão, eu acredito que a Argentina leva essa partida. E, consequentemente, a Arábia Saudita vence o México pelo que apresentou. Se a Arábia Saudita continuar jogando o que jogou e o México também, pra mim a Arábia Saudita vence. E caso a Arábia Saudita vença o México, independente do resultado de Argentina e Polônia, ela passa de fase. Só que daí a gente descobre quem é eliminado, ou Argentina e Polônia. O resultado mais seguro pra Argentina é vencer. A Polônia, segurando o empate, já se classifica, independente de qualquer resultado que exista no grupo. Então, assim, meu palpite seria a Argentina passando em primeiro, vencendo a Polônia, e a Arábia Saudita vencendo o México e conquistando a segunda posição no grupo. Então, olha, minha contradata foi na Argentina, Arábia Saudita e México. Agora, para finalizar o programa, Grupo D. Meio-dia, a definição: Austrália e Dinamarca, Tunísia e França. A França já está classificada. Austrália, Dinamarca e Tunísia disputam a segunda vaga. A Tunísia precisa fazer 4 gols de diferença em cima da França. E a Dinamarca precisa apenas vencer a Austrália. A missão da Dinamarca é mais fácil. Mas a Austrália já mostrou que tem um time legalzinho. Então, rapidinho, né? Porque daqui a pouco a gente vai passar pro NBB. Pedro, eu te pergunto, quem se junta à França nesse grupo D? Dinamarca ou Austrália? Eu adoraria poder falar Austrália, porque eu gostei muito dos 2 primeiros jogos da seleção australiana. Porém, esse conjunto dinamarquês me leva a dar o voto para eles, porque é uma seleção que está jogando muito bem. Era uma seleção que eu apostava desde antes do início da Copa. Queria vir para fazer uma boa Copa do Mundo e está fazendo. Então eu fico com a Dinamarca, mas com muita dor no coração de deixar a Austrália do lado de fora, Nathan. Fred, quem passa? Dinamarca ou Austrália? Porque a Tunísia... a Tunísia só faz 4-0 na França se a França entregar, gente, com todo respeito à Tunísia. Mas, gente, o time reserva da França, se for de time reserva, é melhor que o time da Tunísia. Desculpa. Então, eu acho que esse jogo já dá pra considerar ali como resolvido, apesar de que a gente considerou isso no Japão e Costa Rica, a gente viu o que aconteceu. Mas acho muito mais França e Tunísia é uma diferença, é um abismo muito maior. E Pedro, eu vou pedir desculpas pra você, mas eu quero muito que a Dinamarca passe. Tirando o Brasil, a seleção que eu mais gosto é a seleção dinamarquesa, então eu tô torcendo muito pra que eles passem. Mas agora, falando de uma maneira séria, eu acho muito difícil que a Dinamarca não consiga vencer esse jogo. No primeiro jogo estavam muito nervosos, isso era perceptível, e por isso entregaram ali, não conseguiram abrir o placar em algumas oportunidades contra a Tunísia.
E contra a França tiveram um jogo muito bom, muito sólido, apesar de alguns erros defensivos. Mas a Austrália não consegue punir da mesma maneira que a França, nem de perto. E eu acredito que a Dinamarca consiga vencer. Não vai ser um resultado tão amplo, talvez 1-0, 2-0 assim da vida, mas eu vejo que a Dinamarca passa sem tantas dificuldades assim nessa segunda posição. Interessante. Olha, meu palpite era França e Dinamarca passando, né? Mas visto a Copa do Mundo, eu acho que esse jogo acaba em empate e a Austrália acaba passando. Bom, NBB agora, mas antes de passarmos para o Novo Basquete Brasil, né? Flamengo Cerrado Basquete Nação de Renda Pistando Comentário de Rafael Lisboa. Lembrando que deixa o convite para amanhã com a apresentação do próprio Renan. A gente volta aí com o Hora da Copa. Gente, não se esqueça, 10 da noite, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Nação do Aldo Luiz, comentários da Corona Edge. E meia-noite, Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers, Nação do Emerson Barbosa, comentários do Everton Soares. Fred, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Hora da Copa volta amanhã e o Pedro volta ainda nessa semana. Inclusive, Pedro está no programa de quinta-feira, se não me engano. É isso, minha gente. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente. Fica agora com NBB. É com você, Renan Pestana. Hora da Copa na Esportes Total.